Hello, meninas, vem comigo fazer um passo a passo de blindagem em unha ruída. Eu começo fazendo a higienização desta unha, tá? Com acetona. Eu uso a 5 Lutex. Uso o Scott para fazer a limpeza desta unha e eu começo fazendo a aplicação do talco nessa cutícula. Unhas ruídas, elas tendem a ter sudorese, então eu uso talco em todas as unhas, principalmente em unhas roídas ou aquelas mãos que soam muito. Para fazer o levantamento dessa cutícula, eu uso uma broca-chama, ligo primeiro a rotação do lado esquerdo e faço todo o levantamento do lado esquerdo, depois eu troco a rotação para o lado direito e faço todo o levantamento do lado direito. Fiz esse levantamento, que ele é feito bem rapidinho, numa rotação baixa, ok? Eu pego o alicate e faço a remoção somente da cutícula que foi levantada. O que não levantou, eu não removo, somente aquilo que levantou eu faço a remoção. Venho com todo cuidado, porque a gente está falando de uma unha roída e ela é extremamente sensível. Uso somente a ponta do alicate para fazer essa remoção, para não arrancar bife, tá? Então inclina ele bem e usa somente a pontinha para fazer essa remoção. Faça esse passo com muita calma. Fiz toda a remoção, eu volto com a minha broca-chama e faço toda a limpeza interna do bolso dessa cutícula, tá? E a limpeza, o polimento, na verdade, externo. A limpeza e o polimento, ele é feito com essa broca não na vertical, e sim ela sempre inclinada para a horizontal. Essa rotação ela também precisa estar baixa, porque nós estamos falando de uma cutícula extremamente fina, ok? Faço toda a limpeza do lado esquerdo e depois venho e faço toda a limpeza do lado direito. E sempre com uma escovinha, tirando todo o pozinho que é formado eh, com essa broquinha nesse polimento. Faça com calma, com a broca bem deitadinha e sem pôr peso nessa mão. No próximo passo, eu pego uma lixa 100-180 e venho lixando esta unha. Tá bem curtinha, mas é necessário fazer esse passo, tá? Para ajustar essas pontinhas dessa unha aí, porque como a pessoa ela morde, né, ela arranca, ele fica desnivelado e não fica uma coisa bonita. Depois que eu fiz todo o lixamento, eu volto com acetona, 5 Lutex, faço toda a limpeza com o Scott e a gente vai começar a fazer a preparação desta unha para receber os preparadores e então fazer a blindagem. Volto com uma lixa 100-180 nova, eu uso essa da Nails e começo fazendo as ranhuras, sempre do lado mais fino desta lixa e sempre com a mão extremamente leve. Olha como eu faço bem devagar, tá? E tento aproximar ao máximo ali da área da cutícula. Não consegui aproximar com a lixa na horizontal, eu venho esfregando ela na vertical mesmo, porque essa unha não pode ficar com brilho, tá? Aonde tem brilho, o a blindagem não vai aderir de maneira eficaz. Então fiz todas as ranhuras de maneira superficial, venho tirando o excesso do pó com a escovinha e volto com a acetona 5 Lutex, tá? E um Scott novo. Todas as vezes que eu faço a limpeza, eu venho com Scott novo. Eu não uso o Scott antigo, tá bom? Então, passo a acetona, espero a acetona evaporar e já começo com o primer ácido. Primeiro eu faço a aplicação do primer ácido nesta unha, sem encostar na área da cutícula, sem encostar na pele, só deposito esse produto, espero ele evaporar. Assim que ele evaporar, eu venho com o primer adesivador, uso todos os preparadores da Brilha, já já eu mostro isso para vocês. Venho com o primer adesivador, deposito ele também sem encostar na pele, sem encostar na área da cutícula. E o próximo passo é vir com uma base niveladora. Também utilizo a base niveladora da Brilha e ela é excelente.
Venho fazendo a aplicação com essa base niveladora sem encostar na área da cutícula. Faço uma camada bem fina e bem próxima, tá? À área da cutícula, mas sem encostar. Esse produto não pode encostar na pele. Fiz essa primeira camada bem fininha, coloco para secar durante 15 segundos. E esses são os produtos que eu uso da Brilha, tanto a base quanto o primer ácido, quanto o primer adesivador. Depois que eu deixei 15 segundos secando essa base niveladora da Brilha, eu volto com uma pérola pequena para fazer o nivelamento, a estrutura desta unha. Depositei esse produto na unha, eu venho com o auxílio de um pincel fino e trago esse produto para as laterais. Esse produto precisa estar em toda a unha, mas sem encostar na pele. Então, do centro, eu venho trazendo para as laterais com um pincel fino todo esse produto, tá? De maneira que ele fique bem nivelado. Então, venho aos poucos trazendo com a pontinha do pincel esse produto do meio para as laterais. Viro esse dedo para esse produto nivelar nos pontos certos, ok? E ficar extremamente nivelado. Pego esse pincel, confiro o nivelamento para ver se não ficou acúmulo nenhum em nenhuma parte, desse dedo, tá, desta unha. Confiro através da luz, ó, como que a luz, ela reluz de maneira íntegra ali. Finalizei, deixo na cabine secando por 120 segundos e venho finalizando com esse top coat da Brilha, ele é excelente. Uma camada bem fininha, sem encostar na área da cutícula também. Abro bem essas bochechinhas desta unha e venho aos poucos pincelando esse top coat, sem excesso de produto, tá? Com pouquíssimo produto. Encostou na pele, já vem e tira antes de secar esses produtos. Como é um gel, você precisa eh, limpar eles antes de secar, ok? Limpei ali, coloco na cabine, deixo secar por 60 segundos e esse é o resultado dessa blindagem numa unha roída. Comenta aqui se vocês gostaram, compartilha muito e esse é o antes, olha essa cutícula extremamente aderida e sensível. E este é o depois. Vocês precisam testar isso e me conta aqui nos comentários.